Ao falarmos hoje de corpos incorruptos, devemos afirmar primeiro que nossos corpos não são permanentes. Depois que morremos, eles se decompõem com o tempo. Ou pelo menos é o que geralmente acontece. Mas pode nem sempre ser o caso. Santos incorruptíveis são santos cujos corpos supostamente não se decompõem. Pelo menos, não tanto quanto a maioria. A ideia de que alguns corpos permanecem mais ou menos nas mesmas condições em que estavam quando uma pessoa morreu não se alinha exatamente com a nossa compreensão da ciência. No entanto, isso não muda o fato de os corpos de alguns santos terem permanecido relativamente preservados muito depois que esperávamos que se desintegrassem. Isso aguça a curiosidade das pessoas para saber o porquê. Hoje então lançamos luz sobre esse tema, explicando o que é a incorruptibilidade, o que pode explicá-la e por que muitos a consideram um fenômeno significativo. Os primeiros católicos que descobriram os santos incorruptíveis atribuíram a sua falta de decomposição a um milagre de Deus. Consideremos, por exemplo, Santa Zita. Durante séculos após a sua morte, muitos católicos instaram a igreja a torná-la santa. Para isso, a igreja teria primeiro que exumar o corpo. Santa Zita já estava morta há quase 300 anos, quando isso aconteceu. No entanto, seu corpo estava completamente intacto. A igreja e muitos católicos, naturalmente, consideraram isso um milagre. Alguns até afirmaram que o corpo de Santa Zita curava a cegueira e a infertilidade. Não precisamos confiar em afirmações centenárias para acreditar que os fundamentos desta história são verdadeiros. O corpo de Santa Zita permanece em exposição na Basílica de San Frediano, em Lucca, embora a igreja o tenha mumificado desde então. De fato, os católicos por muito tempo consideraram a incorruptibilidade um milagre. Até certo ponto, pois isto está a mudar, pelo menos no que diz respeito à posição oficial da igreja. Há cerca de 30 anos, o Vaticano começou a reexaminar os incorruptíveis de uma perspectiva mais científica. Especialistas que vão, desde patologistas a radiologistas, ajudaram a igreja a determinar com mais clareza por que os corpos de alguns santos resistem à decomposição. Sua pesquisa indica que muitos fatores podem explicar o fenômeno, pelo menos relativamente. Por exemplo, é importante lembrar que muitos eventuais santos também tiveram muitos seguidores em vida, muito antes da igreja os canonizar. Parece que seus seguidores os mumificaram em alguns casos. Os investigadores explicam outros casos, revelando como uma combinação de fatores ambientais ajudou a proteger o corpo contra a decomposição. Há casos em que os pesquisadores não conseguem encontrar nenhum sinal de que humanos estivessem envolvidos na preservação daquele corpo. Isso não quer dizer que os católicos não considerem mais a incorruptibilidade importante. Não, continua sendo importante. Pelo contrário, alguns explicam que um acontecimento milagroso não precisa necessariamente ser um acontecimento impossível. Eles insistem que Deus pode realizar milagres através de meios naturais. A ideia de incorruptibilidade, na verdade, está ligada às principais crenças católicas. Segundo o catolicismo, o corpo é mais do que apenas um recipiente. Muitos católicos, se não a maioria, acreditam no conceito de ressurreição da carne, uma verdade ensinada pela Igreja há séculos. Esta é a crença de que os corpos dos mortos podem ressuscitar. Assim, faz sentido que os católicos considerem corruptibilidade um sinal importante da presença de Deus no mundo. Alguns líderes e estudiosos católicos também estabelecem certos critérios para determinar se um santo é incorruptível. Por exemplo, alguns acreditam que um corpo não é incorruptível se tiver passado por algum tipo de processo de embalsamamento. Eles também afirmam que um santo não é incorruptível se um cadáver estiver enrijecido, como normalmente aconteceria com qualquer outra pessoa. É importante notar que o catolicismo não é o único ramo do cristianismo que enfatiza a importância dos santos incorruptíveis. Os cristãos ortodoxos orientais também têm grande consideração pelos incorruptíveis. Especificamente, eles costumam associar os incorruptíveis com milagres de cura.
Além disso, os cristãos ortodoxos orientais consideram fortemente a incorruptibilidade um fator importante ao determinar se deve-se canonizar alguém. Dito isto, a incorruptibilidade não é exigida para a canonização e também não garante a canonização. A Igreja reconhece aproximadamente 100 santos como incorruptíveis. Incorruptíveis particularmente notáveis poderiam ser incluídos nessa lista como Santa Cecília, é um caso específico. A tradição narra que essa santa, nobre e jovem romana, foi martirizada por volta do ano 230, durante o império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. Seu culto é antiquíssimo. A basílica ela é dedicada no bairro romano de Trastevere, anterior ao edito de Constantino, no ano de 313, e a festa em sua memória é celebrada em 545. Alguns historiadores acreditam que Santa Cecília é a primeira santa, cujo corpo apresentava sinais de incorruptibilidade. Na verdade, as histórias alegam que Santa Cecília demonstrou habilidades físicas milagrosas mesmo em vida. Santa Cecília era uma jovem que permaneceu virgem por causa de seu voto de castidade, apesar de casada. Ao longo de sua curta vida, ela convenceu o marido e outras pessoas a se converterem ao catolicismo. Os captores de Santa Cecília também lhe deram a opção de renunciar à sua fé na sua prisão. Como os outros, ela naturalmente recusou renunciar à sua fé. Quando os seus captores planejaram executá-la, decidiram que, por ela ser uma mulher jovem, tentariam fazê-lo com um método menos violento do que era comum na época. Eles a trancaram num banho de vapor de sua casa, presumindo que ela sufocaria. Mas isso não aconteceu. Durante um dia e uma noite inteiros, ela suportou sem mostrar nenhum sinal de dano ou grande sofrimento. Isso fez com que seus captores mudassem de ideia. Eles recorreram à ajuda de um carrasco experiente, mas ele também falhou, apesar de bater 3 vezes no pescoço dela com uma espada. Ele não conseguiu decapitá-la e, portanto, ele fugiu do local apavorado com essa cena. Santa Cecília sobreviveu 3 dias e 3 noites nessa condição de sofrimento. Ela ficou ferida, mas conseguiu deitar-se e ficar de frente para o chão, com os dedos posicionados para representar a Santíssima Trindade. Séculos depois, o cardeal Stondratto ordenou a restauração de algumas áreas da basílica, onde foi sepultada Santa Cecília. Isso exigiu a exumação do seu corpo. Ao abrir o caixão, o cardeal encontrou o corpo na mesma posição e afirmava que estava quando ela morreu. Um outro caso, Santo Eduardo o Confessor, e esse é um outro notável incorruptível. Sua exumação, 36 anos após a sua morte, surpreendeu os espectadores que descobriram que seu corpo estava completamente incorrupto. No entanto, Santo Eduardo é particularmente significativo, porque o seu corpo é o único corpo de um santo atualmente consagrado na abadia de Westminster. Um outro caso é Santo Antônio de Pádua, e aqui vale a pena incluir este santo na lista dos famosos incorruptíveis, porque sua história revela detalhes interessantes sobre como a Igreja trata esse assunto. Quando a Igreja exumou seu corpo 336 anos após a sua morte, a maior parte dele representava sinais de corrupção, evidente. Porém, a língua de Santo Antônio não estava tocado pela corrupção, no entanto preservada. A Igreja reconheceu isto como um sinal de que os seus ensinamentos eram tão perfeitos que a língua lhes dava voz, não podia decair ou se corromper. Novamente, muitas perspectivas modernas hoje sobre os santos corruptíveis não refletem mais exatamente as mesmas crenças espirituais que as gerações anteriores sustentavam. Até mesmo as autoridades do Vaticano consideram a possibilidade de os incorruptíveis terem permanecido incorruptos como resultado de causas naturais em alguns casos. Porém, mais uma vez, eles simplesmente argumentam que Deus é responsável por estas causas, ou seja, continuam associando a uma ação divina. Em alguns casos, a Igreja também cobriu os rostos dos incorruptíveis com máscaras de cera à medida que começavam a deteriorar-se. Alguns pesquisadores apontam que, mesmo que alguém seja santo, perturbar o seu caixão pode deixá-lo vulnerável à corrupção e à decomposição. Independentemente disso, muitos dos corpos dos incorruptíveis permanecem em exibição em todo o mundo. Os cristãos devotos visitam-nos para ver por si próprios o fenômeno, que tem desempenhado um papel tão importante na fé católica pelo mundo afora. Pergunta: onde podemos encontrar os corpos das pessoas incorruptíveis? Bom, se alguém se faz essa pergunta e se a pessoa quer ver um corpo incorruptível, neste caso, há muitas opções para escolher.
Na Europa, especificamente na Itália e Espanha, onde a maioria dos santos incorruptíveis estão localizados, em relicários italianos e locais semelhantes. Por exemplo, a Igreja Dominicana de San Marco abriga os restos mumificados de Sant'Antonino. Eles estão expostos em um caixão de vidro. Santa Rita de Cássia é outra santa notavelmente preservada. Apropriadamente, o seu santuário está em exposição na Basílica de Cássia, em Cássia, Portugal. Felizmente, a Itália não é o único lugar onde se pode ver um corpo incorruptível. A Catedral de Sevilha, na Espanha, abriga o corpo incorrupto de São Fernando III. Agora, na América, podemos ir ao México. E se alguém estiver viajando para esse país, pode ir à igreja de São Francisco em Puebla e lá poderá encontrar a exposição permanente do Beato Sebastião de Aparicio. E, embora não seja tecnicamente um santo, mas é um beato, o seu corpo está incorrupto e ele continua sendo uma figura importante no catolicismo daquele país. Nos Estados Unidos, talvez muitos não terão a sorte de encontrar incorruptível genuíno nesse país. No entanto, há um santuário chamado Santuário de Relíquias Sagradas Mary Stein, em Ohio, e que oferece aos hóspedes a oportunidade de ver os restos mortais, por exemplo, de Santa Vitória. Tecnicamente, ela não é incorrupta, pois seu corpo está coberto de cera. E dito isto, cobrir partes de um corpo com cera tem sido uma prática comum com alguns incorruptíveis da vida real ao longo de muitos anos. E ver Santa Vitória não é, portanto, muito diferente do que ver outro incorruptível. E, portanto, a incorruptibilidade é um mistério que transcende a morte. Podemos aqui começar a fazer a nossa conclusão. O fenômeno da incorruptibilidade continua a fascinar os católicos e os cristãos ortodoxos orientais em todo o mundo. Alguns acreditam que a sua condição é simplesmente um desenvolvimento natural que, no entanto, representa a obra de Deus, com certeza. Outros acreditam que eles sejam verdadeiramente sobrenaturais. Independentemente disso, eles servem como lembretes de que a morte chega para todos. Mas não precisamos pensar nela como fim, é claro. Pensemos nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.